Fala pessoal, Ricardo da Triplos aqui. E nesse vídeo a gente vai ver como configurar a aprovação de solicitação de compras dentro do Maximum. Tá? No sistema a gente tem alguns procedimentos que a gente chama e você consegue configurar suas aprovações, como por exemplo a solicitação de compra, o pedido de compra, como por exemplo também a aprovação comercial de um pedido de venda. Esse vídeo a gente vai focar na configuração, como habilitar a aprovação de compra. Lembrando que essa configuração ela não é essencial para o correto funcionamento do sistema. Porém, se você tem gestores do setor, de setores, você consegue direcionar essas aprovações para esses líderes, né? E quando essa solicitação de compras ela é inserida dentro do sistema, ela fica com um status de pendente de aprovação e a gente precisa configurar um aprovador para essa solicitação de compra. Beleza? Vamos entender no sistema como que isso funciona. Primeiro passo, com os funcionários configurados, com os usuários configurados dentro do sistema, o primeiro passo é a gente habilitar a aprovação de compra, a aprovação de solicitação de compra no sistema. Como que a gente faz isso? Aqui, dentro do sistema, painel de controle, a gente tem a parte de cadastro de procedimento. Tá? Aqui são todos os procedimentos, essa página, essa tela, ela é separada por paginação, né? Então, aqui estão todos os procedimentos que você pode habilitar, desabilitar, configurar ou não dentro do Max para que caia essas rotinas para aprovação. A rotina que a gente quer é o procedimento número 1, né? O código número 1, que é a aprovação de solicitação de compra. Para a gente habilitar esse procedimento, o primeiro passo é a gente clicar no lapisinho do lado direito aqui para ele abrir os campos para eu conseguir operacionalizar, configurar. E aqui ó, ele habilita as 3 colunas, checa nível, checa limite e checa procedimento. Tá? O checa nível é para você definir a hierarquia daquela aprovação dentro do sistema. Por exemplo, eu vou ser aprovador e acima de mim também tem um aprovador. Então você define essa hierarquia. Aqui você só marca que ele vai checar o nível. Essa configuração é feita em uma outra tela. O checa limite, ele serve para outras rotinas dentro do sistema, para outros procedimentos. Mas a ideia dele é checar o valor daquela operação. De já, eu adianto para vocês que a aprovação de solicitação de compras não checa essa configuração. Por quê? A solicitação de compra, normalmente, a maioria das vezes, ela não tem valor. Né? É o primeiro momento que você está solicitando aquilo para o seu comprador. Tá? E o checa procedimento, que aí ele vai habilitar uma linha aqui, uma coluna chamada programa, e essa configuração é extremamente importante. Porque a hora que você finaliza a solicitação de compra e essa aprovação está configurada, o sistema por trás vai ler qual é o programa que está configurado nessa coluna e vai jogar essa aprovação na rotina correta para o aprovador enxergar isso. Tá? E qual que é essa rotina que a gente tem que selecionar aqui para dar certo a aprovação da solicitação de compra? A rotina chama aprovação de compras, tá? Então, eu posso digitar as primeiras letras ali, né, de aprovação e selecionar aqui, ó, a aprovação de compra, tá? Uma vez selecionado, eu clico no disquete para salvar e essa primeira parte está configurada, ou seja, a gente habilitou o procedimento para o sistema enxergar essa aprovação. Está pronto? Ainda não, porque eu só habilitei o procedimento. Eu preciso fazer com que o sistema entenda que esse procedimento algum usuário vai aprovar, que seja o aprovador. Né? E como que a gente faz isso? São rotinas em conjunto. Tá? Primeiro eu habilito o procedimento e depois, dentro do módulo da gestão fiscal, a gente tem o módulo recursos humanos. E dentro do recursos humanos,
a parte cadastral, que é o cadastro de procedimentos de funcionários. É aqui que você vai vincular o procedimento que você criou, que você habilitou, perdão, com o usuário que vai ser aprovador daquela rotina. Como que a gente faz isso? Procedimento. Então, a gente vai chamar o procedimento que a gente acabou de habilitar. Então, aqui, se eu não lembrar o código, né, eu posso clicar na lupinha, e aqui está a ordem, a mesma ordem que a gente viu anteriormente. Vou selecionar a solicitação de compra. Quando eu seleciono a solicitação de compra, eu posso clicar no botão novo. O botão novo é a configuração desse procedimento. Ou seja, eu vou criar um novo usuário, um novo funcionário dentro do sistema que vai habilitar, que vai ser o aprovador, né? Esse funcionário, ele está configurado em qual empresa? Então, você vai selecionar a empresa que ele está configurado e, perante isso, ele vai trazer aqui os funcionários que estão cadastrados naquela empresa. Você vai escolher, né, a definição interna de vocês, qual que é o usuário aprovador. Vou selecionar aqui o aprovador de solicitação, tá? Quando a gente seleciona isso, a gente precisa definir o nível, que é aquele nível de hierarquia que eu falei anteriormente, lembrando que o sistema entende como nível superior, o nível mais alto, o master, o seu gerente, o último aprovador, vamos dizer assim, o nível 0, tá? O tipo de limite aqui pode ser individual, depois a gente vai entender melhor quais são cada tipo aqui individual, e a moeda real, tá? O valor limite, o sistema não enxerga isso. O que eu costumo configurar aqui? O máximo da tela, tá? 999 milhões e assim por diante. Eu posso ter uma exigência de justificativa. Se eu recusar essa operação, essa solicitação, ele vai abrir um campo para o aprovador descrever o motivo dessa recusa, tá? E aqui, olha que interessante. Quando a gente está configurando um aprovador para solicitação de compra, como eu mencionei, ele não enxerga valor, mas ele enxerga centro de custo e grupo de produto da sua empresa. Ou seja, eu posso ter um aprovador, um funcionário, um usuário que ele é aprovador do centro de custo administração, e aí eu jogo para a direita. A parte da esquerda aqui são os centros de custos e os grupos de produtos que a gente tem configurado no sistema. E aqui, na parte da direita, são os centros de custos e os grupos de produtos do procedimento, que o sistema vai enxergar para aprovação, né? E posso falar assim, esse aprovador, além de ser do centro de custo administração, ele vai poder aprovar itens de serviço e de uso e consumo. Dessa forma, assim que tiver uma solicitação com um item que seja uso e consumo para o centro de custo administração, vai cair para o aprovador de solicitação aprovar essa solicitação de compra, tá? Eu vou limpar aqui e vou fazer uma configuração geral, tá? O aprovador, ele vai ter todos os centros de custo, então ele vai poder aprovar de qualquer centro de custo e de qualquer grupo de produto. Feito isso, só clicar em salvar, ele vai jogar a informação aqui para trás e você tem essa configuração feita. Se eu precisar excluir esse usuário, essa configuração, a mesma rotina das outras telas do sistema. Seleciono e clico no X. Ou se eu precisar editar alguma informação, clico no lápis, ele volta à tela anterior para a gente configurar novamente, reconfigurar, né? Feito isso, já está configurada a aprovação, tá? A próxima solicitação de compra que for digitada dentro do sistema, ele já vai cair para aprovação, para o aprovador de solicitação aprovar isso. Beleza? Vamos voltar aqui para o menu inicial. E é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. As próximas operações a gente vê nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!